Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no É, conservadorismo americano. isso aí. Especificamente, vamos dar uma olhada no livro Breve Manual de Conservadorismo, do Russell Kirk. Uhum. A ideia é a gente, desvendar os principais conceitos, né? Sim. E ver como que essas ideias se conectam com o mundo de hoje. Tá. Bora lá. Então, vamos começar pelo básico. O que define o conservadorismo na visão do Kirk? Para ele o conservadorismo não é bem uma ideologia, sabe? Isso. Tipo, um monte de regras fixas. Sim. É mais uma forma de enxergar o mundo. Uma forma que valoriza a tradição A tradição. das estruturas da sociedade. Principalmente das lições da história. Aham. Então, meio que opõe a mudanças radicais, utópicas, essas coisas. Exatamente. Legal. E ele explica isso melhor no livro. Dá algum exemplo? Sim. Ele fala, por exemplo, sobre a importância de ter uma postura de tipo disposição ao grato deslumbramento diante do milagre da nossa existência, Nossa, que bonito. né? Mas, o que ele quer dizer com isso? É sobre reconhecer e valorizar o que a gente já tem, entender nossas raízes Aham. e buscar viver em harmonia com a ordem natural das coisas. Interessante. E o próprio Kirk, como ele chegou a essa visão de mundo? A história dele é bem legal. Ele não veio de uma família rica, sabe? Ah. Foi através da leitura e do estudo que ele se encontrou no conservadorismo. Então ele meio que se aprofundou no tema para construir a própria visão. Isso. E é importante notar que, para ele, o conservadorismo não era só defender a riqueza ou o status quo. Então o que era? Ele queria entender as coisas permanentes, sabe? Aquelas que dão sentido à vida, à humanidade. Uau, profundo. E ele cita exemplos dessas coisas permanentes. Sim. No livro, ele apresenta 10 princípios básicos do conservadorismo americano. Usa. Caramba. E quais são? Tem vários. Tipo, a crença na lei moral, a justiça divina como guia para a sociedade, Aham. a ideia de um contrato eterno entre as gerações. Contrato eterno. Que interessante. É? Demora, tipo, a gente não tá isolado no tempo. Fazemos parte de algo maior. Faz sentido. E ele fala de economia também. Sim. Ele defende a propriedade privada e o livre comércio. Mas imagino que não seja por puro individualismo, né? Cada um por si. Não, não. Para ele, a propriedade privada e o livre comércio eram pilares da liberdade individual e da responsabilidade. Interessante. Ele meio que conecta esses conceitos, né? Ele até argumenta que muitas vezes tentar abolir a propriedade privada acaba concentrando o poder nas mãos do Estado. O que pode ser ainda pior, né? Exatamente. Ele fala sobre os perigos do utopismo, né? Sim. Ele critica bastante essa busca por uma sociedade perfeita. Ele usa exemplos históricos, tipo a Revolução Francesa, os regimes totalitários, para mostrar que essa busca pela perfeição pode dar muito errado. Faz sentido. E a religião? Qual o papel dela no conservadorismo do Kirk? A religião é central para ele. Sério? Ele via a fé como a base de uma sociedade saudável, sabe? Sei. Algo que ajuda a conter os impulsos egoístas e promover o bem comum. Então ele defendia, um Estado religioso. Não. Ufa! Ele defendia a importância da fé, mas não a imposição de uma religião específica. Entendi. Mas, qual o limite? Onde a religião entra e onde o Estado começa? Boa pergunta. Ele criticava, por exemplo, quem usava a religião para justificar o controle estatal da economia. Entendi. Ele era contra usar a fé para impor um sistema, né? Isso. Ele acreditava que a fé genuína promovia a caridade e a compaixão, mas não a coerção. Faz sentido. E como ele via a relação entre indivíduo e sociedade? Essa parte é bem interessante. Ele defendia a liberdade individual, mas não no sentido de cada um fazer o que quiser, sabe? Ele acreditava que a liberdade só floresce de verdade dentro de uma estrutura social, uma estrutura que promova ordem e responsabilidade. Um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Isso. Interessante. Ele falava da democracia territorial, onde as comunidades locais têm mais autonomia. E ele via a família e a comunidade como instituições essenciais. Hoje em dia a gente vê essas instituições sendo enfraquecidas, né? Sim, e ele já alertava para isso lá no século passado. Ele usava até o termo despotismo democrático. Despotismo democrático. O que é isso? É o risco da tirania da maioria, sabe? Sim. Quando o Estado, em nome da vontade popular, atropela os direitos individuais e a autonomia local. Caramba, pesado. E como ele via o papel do governo, então? Ele defendia um governo limitado que protegesse a liberdade, a propriedade privada e a ordem social. Mas sem se intrometer demais na vida das pessoas, né? Exatamente. Ele buscava um meio termo, sabe? Nem anarquia total, nem socialismo. E a propriedade privada? Qual a importância dela na visão do Kirk? Para ele,
ia muito além da simples acumulação de riqueza, sabe? Era um pilar da liberdade e da responsabilidade. Responsabilidade. Como assim? Ao ter algo próprio, o indivíduo se torna mais independente e responsável pelas suas ações. Entendi. Ele via a propriedade como algo que empodera o indivíduo, né? Sim. E que também incentiva o cuidado, a prudência e o senso de comunidade. Faz sentido. Mas e a justiça social? Como ele se posicionava em relação a isso? Ele era crítico da ideia de usar o Estado para redistribuir renda. Ah, então ele era contra qualquer tipo de assistência social? Não, não é bem isso. Ufa. Ele acreditava na justiça baseada no mérito, no esforço individual, mas também reconhecia a importância da compaixão, Sei. de ajudar quem precisa, mas sem usar a força do Estado para isso. Entendi. Ele defendia a caridade, a ajuda voluntária. Exatamente. Nossa, parece que ele tinha uma visão bem completa, né? Sim. Ele conectava várias áreas, como a moral, a cultura, a política. Ele via tudo isso como um conjunto interligado. Isso. E a educação tinha um papel central nisso tudo. A educação, Sim. Para ele, a educação era fundamental para formar cidadãos virtuosos. cidadãos virtuosos. Pessoas capazes de pensar criticamente e agir com sabedoria. E como ele via a educação na prática? Ele criticava as escolas que focavam só no ajustamento social, sabe? Ele defendia uma educação que formasse o caráter, o senso crítico. Mas, que tipo de educação? E dava exemplos. Sim. Ele falava da importância de transmitir a herança cultural. A história, a literatura. Isso. Entendeu? Ele queria que as escolas formassem cidadãos completos, né? Exatamente. Cidadãos preparados para a vida em sociedade e não só para o mercado de trabalho. Nossa, que interessante. Parece que já falamos bastante sobre o Kirk, mas ainda tem muita coisa para explorar. Verdade. O que a gente pode esperar da próxima parte do nosso mergulho? A gente vai se aprofundar em alguns temas, como a visão dele sobre o progresso, a mudança social e a importância da comunidade. Legal. E vamos discutir como aplicar tudo isso aos desafios de hoje, né? Perfeito. Então, pessoal, fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do conservadorismo. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho no conservadorismo do Russell Kirk. A gente estava falando antes sobre a importância da educação, né? Sim, sim. Aquela ideia de formar cidadãos, tipo, completos, né? Isso, cidadãos com senso crítico, com valores. E por falar em senso crítico, o Kirk também tinha umas ideias bem interessantes sobre o progresso, a mudança social, essas coisas. Ele não era muito fã de qualquer novidade só porque era moderna, né? É tipo isso, ele questionava essa ideia de progresso com T maiúsculo, sabe? Como se o futuro fosse sempre melhor, automaticamente. Isso aí. Para ele, o progresso era real, sim, mas dependia de esforço, de cuidado, de aprender com o passado. Faz sentido. Então ele não era contra a mudança em si, mas achava que ela tinha que ser, tipo, bem pensada. Exatamente. Ele até usava uma analogia do corpo humano, sabe? Interessante. Como assim? Tipo, o nosso corpo se renova, né? Troca as células velhas por novas. A sociedade também precisa mudar, se adaptar. Sim, sim. Mas para ele, essa mudança tinha que ser gradual, orgânica, sem romper com tudo do passado. Entendi. Ele não queria jogar o bebê fora com a água do banho, né? Isso, ele defendia uma evolução social, não uma revolução. Preservar o que funciona, mas ir se adaptando aos poucos. É tipo isso, ele chamava essa visão de permanência e progressão. Permanecer e progressão. Gostei. E o que cada um representa? A permanência são os valores, as tradições, as instituições que dão base para a sociedade, sabe? E a progressão é um impulso para mudar, para melhorar, para se adaptar. E o desafio é equilibrar os dois, né? Exato. E ele criticava quem, tipo, ignorava a permanência em nome do progresso. Sim. Ele criticava os radicais que queriam romper com tudo do passado, sabe? Isso. Ele achava que a gente devia aprender com a história, com a sabedoria das gerações anteriores. Tem gente que acha que tudo que é antigo é ruim, né? E ele era contra essa ideia, ele valorizava muito a tradição. Falando em tradição, ele também dava bastante importância para a comunidade, né? Sim. Ele via a comunidade como a base da sociedade, o lugar onde as pessoas aprendem a conviver, a se ajudar. A gente precisa um do outro, né? Exato. E ele defendia que as decisões deviam ser tomadas o mais próximo possível das pessoas, sabe? Centralizar o poder. Isso. Fortalecer as comunidades locais, a família, as igrejas, as associações. Ele não era muito fã de um Estado gigante controlando tudo, né? Ele tinha receio disso. Ele chamava de coletivismo. Essa tendência de concentrar o poder no Estado. Entendi. Ele achava que isso podia sufocar a liberdade individual, né? Sim. Para ele, a liberdade individual florescia
quando tinha espaço para iniciativa privada, para responsabilidade individual, para ação da sociedade civil. Um contraponto ao poder do Estado, então. Isso. Daí não era anarquista, né? Não, não. Ele reconhecia que o Estado era necessário para garantir a ordem, a justiça, a segurança. Aham, o Estado limitado, mas presente. Exato. E ele defendia que a liberdade individual tinha que vir acompanhada de responsabilidade, de respeito às leis, de um senso de dever para com a comunidade. Liberdade com responsabilidade, né? Isso. Nossa, a gente já viu tanta coisa nesse mergulho. É verdade. A visão do Kirk sobre educação, progresso, comunidade. E ainda tem mais. É mesmo. O que mais a gente vai ver na próxima parte? A gente vai se aprofundar em como ele via a questão da propriedade privada, a justiça social, o papel da religião. Interessante. E vamos tentar aplicar tudo isso aos desafios do mundo moderno, né? Crise ambiental, novas tecnologias, tudo isso. Nossa, que legal. Tô curiosa para ver como ele conectaria essas ideias com os problemas de hoje. Pois é. Acho que vai ser bem interessante. Então, pessoal, fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho no conservadorismo do Russell Kirk. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no conservadorismo do Russell Kirk. A gente já viu bastante coisa sobre a visão dele, né? Educação, progresso, comunidade. Pois é. Vimos como ele valorizava a tradição, o senso crítico, a responsabilidade individual. Mas ele não estava preso ao passado, né? Ele sabia que a sociedade precisa mudar, se adaptar. Ele falava daquela ideia da permanência e progressão, né? Exatamente. Preservar o que é essencial, mas sem medo de evoluir. E ele chamava esses valores essenciais de coisas permanentes, certo? Isso. Aquelas coisas que, tipo, sustentam a civilização. Por quê? Ele falava da moral, da religião, da família, da comunidade, da propriedade privada, do governo limitado. Entendi. Aquilo que para ele era a base de uma sociedade, tipo, sólida, né? É uma sociedade justa, livre, ordenada. Mas esses valores parecem meio fora de moda hoje em dia, né? Muita gente hoje valoriza mais a mudança rápida, o individualismo. Parece que às vezes a gente esquece do que realmente importa pro longo prazo. Pois é. E é aí que o Kirk se torna ainda mais relevante, sabe? Aham. Ele nos ajuda, tipo, reencontrar esses valores, a entender sua importância. E como a gente faz isso? Ele dava algum caminho. Para ele, a educação era fundamental, Na sabe? educação. Uma educação que formasse não só a mente, mas também o caráter. Sei. Que ensinasse os jovens a pensar criticamente, a ter valores sólidos. A ser cidadãos responsáveis, né? E a família, a comunidade. Também. Para ele, essas instituições eram essenciais para transmitir valores, criar laços, fortalecer a sociedade. Ele era bem crítico do individualismo exagerado. Entendi. E o governo? Qual o papel dele? Ele defendia um governo limitado que protegesse a liberdade individual, a propriedade privada, mas sem se intrometer demais. Meio que um guardião da ordem, né? Isso, ele não queria um Estado gigante controlando tudo. E como aplicar essas ideias aos problemas de hoje, né? Tipo, a crise ambiental. Boa pergunta. Acho que ele defenderia o uso responsável dos recursos naturais. Sim. Pensar no futuro, nas próximas gerações. E buscar soluções que incentivem a iniciativa privada, a responsabilidade individual. Em vez de só ficar esperando o governo resolver tudo. Exatamente. E as novas tecnologias. Como usar a tecnologia sem comprometer a liberdade, a privacidade? Ele provavelmente seria bem cuidadoso com isso. Tem muita gente preocupada com o uso indiscriminado da tecnologia, né? Sim. Ele ia defender o uso ético, responsável, que respeitasse a liberdade individual. Faz sentido. E a religião? Qual o papel dela numa sociedade cada vez mais secularizada? O Kirk era um homem religioso, né? Ele via a fé como algo importante para a moral, para a solidariedade, para dar sentido à vida. Mas como conciliar isso com respeito à diversidade e à liberdade religiosa? Ele ia defender a liberdade religiosa, o respeito às diferentes crenças, com certeza, mas também ia alertar para os perigos de tentar tirar a religião completamente da vida pública. Entendi. Ele via um papel para a religião na sociedade, mas sem impor uma crença específica. Exatamente. Nossa, o Kirk era um cara muito interessante, né? Sim. Um pensador profundo que nos faz pensar sobre os desafios do nosso tempo. Eles dão ferramentas para buscar um futuro melhor, né? Com certeza. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho no conservadorismo americano segundo Russell Kirk. Esperamos que vocês tenham curtido essa jornada. E que as ideias do Kirk inspirem vocês a pensar, a questionar, a buscar um mundo melhor. Valeu pela companhia e até a próxima.